Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quero falar sobre a riqueza de Salomão, que não é a melhor coisa mesmo, e ainda que seja usada na construção do templo para Deus. Alguém pensa assim, eu conheço pessoas que já pensaram muito desse jeito. Eu vou ganhar dinheiro, depois eu vou dedicar a obra de Deus, porque eu vou ajudar muito a obra de Deus com o dinheiro que eu vou ganhar. O raciocínio é totalmente errado. As coisas não se misturam. Obra de Deus não é feita com dinheiro. E o que é feito com dinheiro não serve para Deus. Alguém acha que construir um templo bonito, enfeitar com luxo, que Deus vai gostar, não serve para nada, só vai espantar pessoas. A simplicidade é melhor. Um templo luxuoso espanta as pessoas, não facilita ninguém se converter, pelo contrário. Há pessoas que pensam, o templo é tão luxuoso que eu vou com a roupa simples, eu nem vou ter jeito lá. E ela não vai. Então o templo luxuoso não honra ao Senhor. Mas Salomão pensava que ia honrar. Então, em 2 Crônicas, no capítulo 1, Deus aparece ao Salomão em sonhos e pergunta o que ele queria. Ele pediu sabedoria. Deus gostou do pedido e disse, pois é, junto com sabedoria, eu vou dar tudo aquilo que você não pediu. Riquezas, bens, honra, glória, como nenhum rei teve antes de ti. Mas essas coisas são perigosas. Deus não avisou dessa vez, assim, dessa maneira, mas em outras vezes, através dos conselhos do pai dele, os conselhos do profeta Natã, que foi, na verdade, o professor de Salomão, Deus avisou. E Salomão estava bem avisado, mas as riquezas encantam as pessoas, muitas alternativas, opções, coisas maravilhosas que se consegue com as riquezas, tudo isso encanta. E Salomão se deixou levar e se encantou com as coisas do mundo que são adquiridas com riquezas. Encheu o país de cavalos e carros, de homens e escravos, e aí resolveu construir a casa do Senhor. Eu creio que a obra de Deus tem que ser construída num ambiente de simplicidade. Há muitos grupos cristãos que trabalham com arrecadação de dinheiro, depois contratam as melhores construtoras para construir o templo da melhor maneira. Eu não sei se isso é bom. O que eu tenho visto é que não traz proveito nenhum. O melhor é envolver os próprios crentes, os membros, nesse trabalho com amor. Melhor que seja de mutirão, que eles nem recebam. Façam com amor, porque vão valorizar mais essa obra que eles estão fazendo com as próprias mãos. O que Deus nos ensina na Bíblia sobre isso é essa lição, a construção do tabernáculo e a reconstrução do templo depois da volta do cativeiro, mas a construção propriamente dita com o Salomão não teve proveito, foi feita por mão de obra escrava e a liderança por um profissional estrangeiro, nem se sabe se ele temia a Deus. E assim foi feita a obra, a liderança por um estrangeiro profissional, um artífice, e a mão de obra escrava. Foi um templo grandioso, realmente. E o Salomão diz aqui no capítulo 2 de 2 Crônicas, que a casa que eu edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Eu acho que o raciocínio também não está bom. Deus é grande, então vamos construir uma casa grande, bonita, luxuosa para Ele.
Deus nunca pediu isso. Todas as vezes que ele se manifestou a respeito do assunto, ele disse que eu quero um coração contrito e quebrantado. Eu nunca pedi que me edificassem uma casa de material permanente. Eu nunca pedi isto. O que eu quero é sinceridade, é santidade. Mas já que construiu essa casa, eu recebo e que seja uma casa de oração para todos os povos. Na verdade, ela foi um covil de salteadores, casa de comércio e objeto de vaidade, objeto de orgulho para os israelitas que viviam no pecado e, por fim, motivo de ira para Deus. Aquela casa foi, na maior parte da história, um estorvo para se conhecer o Deus verdadeiro. Só durante pouco tempo, em poucas eras, realmente aquela casa, aquele templo grandioso serviu para que pessoas viessem buscar a Deus com sinceridade. Bom, o Salomão fez o que havia de melhor, achando que estava fazendo algo muito bom para Deus e, infelizmente, não era. E Deus quer que aprendamos isto, a simplicidade. O que agrada a Deus não é algo grande, bonito, nem muita gente, grande ajuntamento. O que agrada a Deus é um coração sincero, quebrantado, espírito contrito. Isto é o que agrada a Deus. Quando Jesus se manifestou a respeito de Salomão, e eu acho que é a única manifestação sobre Salomão em todo o Novo Testamento, a obra de Salomão se perdeu. Não há nos museus objetos da época de Salomão. Escritos de Salomão se perderam. Pois é, ele escreveu tanto e se perderam. E o Salomão não é lembrado entre os grandes do mundo. Na história do mundo não se faz referência ao Salomão. Toda a glória dele foi embora 5 anos depois da morte dele. Com o filho Roboão, o Egito veio e destruiu muita coisa e levou toda aquela glória e aquela riqueza de Salomão. Taças de ouro devem ter derretido e feito outras coisas daquele ouro. E na própria Bíblia, o Salomão que foi usado por Deus para escrever algo útil no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele não tem valor. Ele é citado, ao que eu saiba, ao que eu me lembro, uma única vez, em Lucas 12, o Senhor falando da preocupação com a vida, com as coisas materiais, ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? É uma linguagem figurada. Você aumentar meio metro no curso da sua vida é uma linguagem figurada. Por mais ansioso que esteja, você não vai viver para sempre e não vai prolongar muito a sua vida. E se você não pode fazer nada quanto às coisas mínimas, porque estão andando ansiosos pelas outras? E aí passa a citar aquilo que é uma grande verdade. Observem os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, Jesus, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, qualquer lírio do campo. Se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais se tratando de vós, homens de pequena fé. Eu me lembro que eu peguei um lírio, ele, depois de dar a flor, ele deu aquelas vagenzinhas. Quando estava seca, eu peguei umas sementes e guardei muitas sementes. Elas são muito pequenininhas e eu guardei na geladeira. De vez em quando eu lanço aquelas sementes, na época própria elas germinam e produzem lírios. De vez em quando eu estou vendo um lírio. É muito bonito, a simplicidade, a beleza que há na simplicidade é algo muito sublime. Mesmo vindo para cá, esse domingo eu pude estar observando um daqueles lírios, algo muito sublime, uma beleza
que agrada a Deus. É assim que Deus quer a nossa vida, a beleza da simplicidade e não da ostentação, e não da grandeza, da riqueza, do luxo. O que Deus quer de templos, o templo não é para Deus, é para nós aqui na terra. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita em nós. O templo aqui na terra é para nós, não é para Deus. Não adianta enfeitar muito. O templo não vai ajudar espiritualmente em nada. A nossa vida, a nossa casa, carro, o luxo só atrapalha, só impede que pessoas venham a nós e conheçam o Senhor e nos impedem de colocar o coração naquilo que é verdadeiramente útil e eterno. Eu vou citar um exemplo. Você consegue, acha que está ao seu alcance e compra um carrão, um carro novo, luxuoso, bonito. Você vai no bairro simples, numa comunidade com esse carro, você vai dar carona a irmãos mal vestidos ou sujos que vêm do trabalho, você vai botar nesse carrão luxuoso, você vai deixar o carro na rua, em qualquer lugar, na visita, na casa de alguém, você vai começar a se preocupar, vai gastar um dinheiro com seguro, um seguro caro, porque afinal de contas o carro é isso e aquilo. O carro vai ser um abacaxi, uma dor de cabeça para você, fonte de problemas, gastos, fonte de despesas, fonte de aborrecimento. E vai, de certa forma, afastar as pessoas de você. Não é uma boa coisa mesmo. Se você pode ter um carro simples, ele vai te servir, por que vai ter um carro de luxo? Deus quer que você seja simples, como uma pomba ou como um lírio. Isto é beleza que agrada a Deus, muito mais do que a beleza de Salomão, aquela glória toda que os homens admiravam, mas que para Deus pouco efeito teve. Aprenda a valorizar as coisas que são importantes. Valorize aquilo que é eterno, a simplicidade de uma pessoa, de uma alma, de uma criança. Ganhar alguém, valorizar alguém que é sincero para com Deus, isso tem um valor muito grande. E deixe de olhar para aquilo que é grande para os homens, porque certamente será enganoso aos olhos de Deus. Então, valorize aquilo que é eterno, aquilo que é importante. Viva uma vida simples. Isto agrada a Deus e seja o mais importante para você.